Olá, ouvintes do Conta Habilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde a gente conecta estratégia, negócios e pessoas. Hoje o assunto é sobre vendas. Vendas com propósito e equilíbrio emocional. Afinal, vender não é só técnica, é sobre entender de gente, inclusive da gente mesmo. E o nosso convidado de hoje entende muito disso. E ele é uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho enorme. E ele é especialista em vendas de alta performance e inteligência emocional, aplicadas ao ambiente de negócios. Seja muito bem-vindo, Thiago Paes. Brigadão. Muito gratidão aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro falar sobre vendas, adoro falar sobre gestão, adoro falar sobre inteligência emocional. São assuntos que eu gosto de falar. Então, assim, espero poder contribuir bastante com quem vai estar assistindo. E conosco aqui, né? Que a gente possa trocar, porque eu acredito que a todo momento eu não tenho só a oportunidade de ensinar, mas de aprender também. Com Então, certeza. espero que a gente possa crescer junto aí nesse momento aqui. Com certeza, e esse assunto é muito pertinente. E eu queria saber, né, conta aqui pra gente como começou a sua história nesse mundo de vendas. Vamos lá, minha história com vendas eu vou resumir, tá bom? Porque Tá. senão vou escrever um livro falando sobre a minha história com vendas. Ela começou com 10 anos de idade, que foi meu primeiro empreendimento com meu irmão. E a gente montou uma empresa de gelinho. E aí Que legal! ele fabricava, na verdade a gente fabricava juntos o gelinho, mas ele era a pessoa que carregava a térmica de gelinho e eu era o ofertante, né, o vendedor. Eu batia na casa das pessoas para ofertar gelinho. Que legal! Então a gente inclusive tinha uma placa que ele fez, ele tinha uma letra muito bonita, ele era muito caprichoso, meu irmão. E eu era a pessoa que comercializava o produto. Então, assim, na época era 10 centavos, mas já que permitia a gente ter algumas conquistas. Então, desde lá eu aprendi que a venda, ela poderia me ajudar a conquistar os meus sonhos, realizar os meus sonhos. Eu comecei a entender e aprender com 10 anos de idade a importância do relacionamento. Só que tem coisas que você, na prática, você não percebe. Sim. Você começa a perceber depois de anos. Hoje eu lembro disso, eu vejo o quanto aquilo construiu um histórico para que hoje eu me tornasse e hoje eu tivesse convicção de que eu sou um vendedor e eu sou um bom vendedor. Tanto que eu falo para as pessoas, se me dá um produto, me dá um dia para estudar esse produto, eu vou vender esse produto. Por quê? Por causa das habilidades. Por quê? Porque venda não é só perfil comportamental, não é só talento nato. Venda é técnica também. Então, existem técnicas que favorecem o resultado em vendas. E é o que eu ensino para empresas hoje. E depois eu tive uma outra experiência, e essa outra experiência foi no momento que minha família estava passando por dificuldade, onde minha mãe começou a fazer pão caseiro para complementar a renda, e eu vendia esses pão caseiros. Eu saía, minha meta era voltar todos os dias com um cesto que colocava atrás da bicicleta, que meu pai tinha uma cargueira. Ele chegava do trabalho, eu colocava na bicicleta dele, e eu saía vender os pães caseiros. E eu tinha que voltar antes de ele ir para o trabalho de novo, porque ele trabalhava à noite em outro lugar. Então eu tinha a meta e um tempo ali. Eu tinha das 15 às 17 horas, eu tinha 2 horas para vender o cesto de pães caseiros. E eu saía e eu não voltava enquanto estava vazio. E naquela época também, eu comecei a entender que tinha clientes que gostavam do pão com erva doce, o pão com cobertura de açúcar. Então eu pedia para minha mãe, faz tal pão para tal fulano, faz tal pão para tal ciclano. E são coisas que hoje faz muito sentido, porque a importância de você se conectar com as pessoas, se relacionar com elas, chamá-las pelo nome, saber o que é importante para elas. Porque muitas vezes o vendedor está preocupado em só falar, não está preocupado em entender, em ouvir também. Então, a minha história com vendas começou nessa fase. Depois eu fiquei um tempo afastado das vendas, sempre estive trabalhando em lugares onde eu me relacionava com as pessoas, trabalhei com o público desde os 16 anos de idade, depois trabalhei em restaurante, então sempre estive me relacionando com pessoas. Depois fui para o banco também, trabalhei me relacionando com pessoas, dei aula em faculdade. E de fato, a venda voltou para mim quando eu fui montar o meu primeiro negócio, quando eu saí do banco para montar meu primeiro negócio. E eu fiz uma parceria com um rapaz que ele entendia muito de TI, a gente montou uma empresa de automação de sistema. Nossa. E a gente, inclusive, ele foi até fazer um curso em Minas Gerais para a gente começar a trabalhar com o produto. Ele ia vender o produto. O meu negócio era o quê? Eu falei, não, eu ia só dar o suporte para ele. Eu entrei até como investidor na época, que eu tinha feito um acordo com o banco. Entrei como investidor na época e minha ideia era o quê? Era começar a trabalhar com consultoria, porque eu tinha recém me formado, eu tinha se formado em economia, dava aula em faculdade. Eu falei, não, eu quero usar meu conhecimento para ajudar empresas naquela época.
Só que não é tão simples assim, né? Aham. Não é tão simples assim. Por quê? Porque não é porque você se formou que você tem autoridade no assunto. E aí que as pessoas, né, confundem. Às vezes acham que não, vou ter um diploma e vou sair já no resultado. E a realidade das empresas é completamente diferente da faculdade. E quando eu me deparei com esse cenário, eu vi que eu precisava desenvolver habilidades, né? E nesse meio tempo, a nossa empresa ela não estava tendo lucro. Só prejuízo, prejuízo, prejuízo. O meu dinheiro acabou, não tinha mais dinheiro para pagar as contas. Então, a gente começou a falar, e agora? E agora? Não está vindo cliente de sistema, nem cliente de consultoria, só vinham os clientes de TI para a gente atender. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E foi aí que eu comecei para a rua de novo para vender. E eu comecei a trazer clientes para a empresa, porque a gente fechou a parceria com uma empresa que era o sistema para restaurante. Inclusive, hoje eu tenho uma empresa de sistemas para restaurante. Então, só que hoje eu sou sozinho, não tenho nenhum sócio. E não que ter sócio seja ruim, tá? Mas eu acredito muito no poder das parcerias, das conexões. Mas hoje, né, eu trabalho sozinho e minha única sócia é minha esposa, né, que trabalha comigo. Então, eu comecei a ir para a rua e comecei a trazer clientes para a empresa de sistema. Aí, nessa época, eu voltei a me conectar com a venda de novo. E eu pude lembrar daquelas habilidades que eu comecei a desenvolver com 10 anos de idade, o quanto elas estavam sendo importantes para mim. Então, a minha história com vendas começou a amadurecer nessa época. E nesse período, como a empresa não estava indo bem, eu falei assim, a gente ia separar a sociedade, porque a gente não estava se entendendo, ia separar a sociedade. E não é que existe o Thiago é melhor ou o fulano é pior, porque a gente não tinha maturidade. Então, Sim. hoje eu vejo que a gente não tinha maturidade e é por isso que não ia dar certo o negócio de jeito nenhum. Né? Então, E tem que ter uma sinergia ali também, tem que né? ter sinergia. A gente não sabia construir isso também, porque Sim. isso você, com habilidade emocional, você consegue construir isso. Uhum. E eu saí e fui para Campo Grande. Quando eu cheguei, eles me convidaram, essa empresa que a gente representava, me convidaram para ser sócio deles em Campo Grande. E eu fui para Campo Grande. E quando eu cheguei em Campo Grande, eu falei assim, cara, eu vou vender muito aqui. Por quê? Porque tem muito restaurante em Campo Grande. Eles me mandaram a relação, a lista da Bracel, ela tinha mais de 1.200 restaurantes credenciados Nossa. em Campo Grande. Restaurantes, conveniência, lanchonete, e tudo a gente atendia. Padaria, açougue, tudo a gente atendia. Eu falei, cara, eu vou arrebentar de vender. E a concorrência naquela época não era tão grande como é hoje na parte de software. Hoje em dia você compra software na internet por R$50 a mensalidade. Tem mesmo. Mesmo assim eu vejo que ele não é meu concorrente. Por quê? Porque eu trabalho numa sistemática diferente dele. Você construir diferenciais com o seu produto, que eu falo muito isso para as empresas, né? A gente precisa construir diferenciais em cima do seu produto para você não ter que ficar competindo no mercado, né? Porque a competição ela só vai te sugar e vai te minar e vai te impedir de crescer. Então você tem que criar diferenciais para você sair da competição. E é o que eu procuro fazer hoje nos treinamentos, nas consultorias. Eu faço o meu trabalho de um formato diferente do que outras empresas, do que consultores do Sebrae. Então, por isso que eu tenho. Eles não quer dizer que o meu é melhor que o deles ou o meu deles é melhor que o meu, mas o meu é diferente. Pronto. É diferente. A questão é ser diferente. Exatamente. E quando eu fui para Campo Grande, e lá eu descobri que eu não sabia nada de venda. Verdade. Como assim, Thiago? Você não sabia nada de venda? Não sabia nada de venda, sabe por quê? Porque as pessoas compravam de mim porque as pessoas simpatizavam comigo aqui e as pessoas me conheciam. Quando você vai para um lugar que você é totalmente desconhecido, muda a história. Aí você Eu tem saí que... a visitar, no primeiro dia eu saí para visitar, eles me deram o carro da empresa, porque na época eu fui até sem carro, meu carro estava em busca de apreensão e eu estava ferrado mesmo na época, então eles me deram suporte para isso, me deram um carro da empresa para poder fazer visita lá, falaram, não, a gente vai dar esse suporte inicial e aí a gente vai te dar uma ajuda de custo aqui, né, para você, até você conseguir conquistar os primeiros clientes e aí você vai comissionando e a gente vai crescendo junto, beleza. Mas o cenário não foi o que aconteceu, tá? Eu saí, o primeiro dia que eu saí com o carro, eu fechei um cliente. Eu falei, cara, eu vou arrebentar de vender. Fiquei feliz pra caramba e tal. Já Primeiro começou com o pé lugar, não, direito. juro pra vocês, primeiro lugar que eu parei, fechei um contrato. E na época a gente fechava contrato de sistema. Hoje você não consegue mais fechar, mas eram tickets altos. Sim. Porque implantar um sistema não era barato na época. Então era muito vantajoso. Então o primeiro cliente foi, cara, eu vou ficar rico com esse negócio aqui. Vou, né? Achei a mina de ouro. E depois passou mais uma semana, não fechei ninguém. Passou 2, não fechou ninguém. Passei um mês, não fechei ninguém. Passou 2 meses, não fechei ninguém. Passou 3 meses, não fechei ninguém. Só com aquele um cliente, mais um que eu tinha fechado ali. 2 clientes em 3 meses. E para que eu pudesse se manter lá, eu precisava da comissão. E como eu tinha um combinado com eles, né? Eu tava aqui, ó. Não tinha mal o que fazer. Tava quase pensando em voltar para trás. Mas
como para mim não era uma opção, eu falei assim, cara, ou eu vou arrumar outro trabalho, vou trabalhar aqui, mas eu não vou voltar para trás. Vou sair da parceria. E foi aí que eu ganhei um livro sobre estratégia de venda, que era do dono da empresa, que era meu sócio na época. Inclusive, hoje eu sou parceiro dele. Ele saiu também da sociedade, que eram 3 sócios. Eu saí, ele saiu, ele abriu uma outra empresa de software e hoje eu sou parceiro dele nessa empresa nova que ele tem. E aí ele me deu esse livro de estratégias e eu falei assim, cara, eu vou estudar. E aí que eu comecei a descobrir. Porque a primeira coisa que o vendedor tem que saber é o quê? Ele tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. E que muitas vezes a pessoa vai lá, ela pode entender do produto, ela pode entender de pessoas, mas ela sai sem um norte. Ah, vou sair fazer visita, mas para onde eu vou? Por que eu vou para aquele lado? E era o que eu fazia. Eu não mapeava os lugares. Eu saía, eu pegava aquela avenida, eu decorei todos os nomes da rua do centro de Campo Grande. Até hoje eu me lembro de algumas, por quê? Porque eu rodava aquele centro todo sem estratégia. Nossa. Eu pegava Mato Grosso e até o final da Mato Grosso, depois eu voltava visitando, né? E, cara, aquilo era um desgaste enorme, porque em vez de mapear quais são as regiões que tem mais restaurante, maior concentração, quais são esses lugares do centro, por exemplo, esses lugares do centro todos já têm sistema. Quais são os lugares que não tem sistema? Aí foi aí que eu comecei a pensar. Falei, bairro, propor bairro. E foi aí que, no mês seguinte, no 4º mês, eu fechei 8 contratos em um mês. Então, foi aí que começou a virar a história. A primeira coisa foi estratégia. Ver o perfil de cliente também, Exato, perfil de cliente. Quem que eu posso atender? Aonde que esse cliente está? Foi esse mapeamento. E na época, eu lembro que meu celular estava estragado, eu não tinha GPS. Aí eu pegava no notebook, eu montava um mapinha lá pra mim, mapeava os lugares. Cara, era muito mais trabalhoso. Verdade, meu celular estava estragado, eu não tinha dinheiro pra arrumar o celular. Então eu falei, cara, vai sem mesmo. Aí, igual fazer os incas. igual os incas. Lá. Eu fazia um mapinha. Eu juro por Deus, eu lembro uma vez eu fiz na folha de sulfite. Eu fiz um mapa na folha de sulfite pra mim andar rodar em Campo Grande, cara. E o medo de se perder naquela cidade enorme. Era isso que eu fazia. Então foi aí que... E aí que eu falo que assim, que o vendedor que não vai pra rua e não passa por essa experiência de PAP, dificilmente ele vai se tornar um vendedor de verdade. É muito fácil dizer que é vendedor estando dentro de uma loja esperando o cliente chegar em você. O cliente já chega ali com probabilidade de 50% de compra. Se ele chegou ali é porque ele quer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, já entrou com a probabilidade de compra. Eu vendo carro de 80, 100 mil reais. Mas não importa, o cliente ele entrou na loja, ele já entrou com uma perspectiva de comprar algo. Se ele veio perguntar, ele já tem interesse em alguma coisa. Então, é diferente de você ir lá e abordar o cliente. Você sair na rua e ir lá e falar, não, e aí, você quer comprar carro? É completamente diferente. E aí, você quer colocar sistema? É completamente diferente. E foi aí que eu aprendi que eu precisava ter estratégia. Então, assim, resumindo, minha história com venda começou aí. E é onde eu comecei a entender que eu precisava não só saber me comunicar, mas precisava entender de venda. Foi nessa fase, foi mais ou menos lá em 2014 que isso aconteceu. Desde lá eu não parei mais de estudar sobre venda. Não parei, estou sempre estudando, eu leio, faço cursos. Né? Fiz curso com do Caio Carneiro, Flávio Augusto, né? Outros players do mercado, para me entender mais sobre vendas. E aí eu vejo que hoje a gente tem uma bagagem muito bacana e que a gente aplica nas empresas que geram resultado. É isso, legal. Essa é a minha história com vendas, resumidamente. Nossa, muito bom mesmo. E já que você contou um pouco aqui da sua história de vendas, com vendas, né? Quando que essa parte da inteligência emocional entrou ali? Entrou na minha vida? Para me curar. Por quê? Porque eu estava quase entrando em depressão. Porque acontece, por mais que eu tinha resultados, eu comecei a ter resultado em venda, comecei a mudar eu tinha ido... Porque assim, quando você não tem nada, e você não sai do nada, é uma coisa. Agora, quando você vai para um nível de resultado maior do que a média das pessoas que você conhece, depois você vai para o fundo do poço de novo, isso te destrói. Então, para a pessoa que nunca teve nada, ficar lá e para ela tá tudo bem. Porque ela não experimentou outro nível, né? Outro nível, exatamente. Quando você experimenta, porque é o seguinte, com 20 anos de idade, a minha vida mudou. Então, assim, com 20 para 21, eu terminei minha faculdade, passei a trabalhar no banco de garçom, fui para bancário. Depois, com 21 anos de idade, virei professor universitário. Então, o meu resultado financeiro, ele quintuplicou. Então, eu passei a ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava. Então... minha vida, a realidade da minha família começou a mudar, porque eu comecei a ajudar mais em casa, isso, aquilo. Então, assim, muita coisa mudou. E do nada eu desconstruí tudo isso. Foi nesse período que você foi lá para Campo Grande? Foi nesse período que eu fui para Campo Grande. Por quê? Porque eu saí do banco, não deu certo o negócio, fui pro fundo, né? Começou o negócio a ficar ruim, comecei a adquirir dívida.
Então, quando eu saí daqui, por mais que eu começar a fechar negócio aqui, precisava... O buraco já estava grande. Já estava, na época, devendo uns 20 mil reais, que depois aumentou, né? Sim. Por quê? Porque eu fui para Campo Grande e eu demorei ainda para ter resultado. Então, e aí vai virando uma bola de neve. Vai. Só que também o que acontece? Quando as coisas começaram a melhorar, eu não mudei comportamentos que eu tinha. Por quê? Porque eu fui criado numa cultura onde as pessoas que me rodeavam, qual que era a conversa? A gente tem que aproveitar a vida, tem que curtir. E aí que a gente se engana, né? Porque o que é aproveitar a vida? Então, o que é aproveitar a vida? E na época, aquela época, aproveitar a vida era festa, curtição. Então, por mais que eu comecei a melhorar, eu continuei ainda tendo comportamentos que não me impediu de sair daquele fundo do poço. Destrutivos ali, Comportamentos autodestrutivos. Então, eu continuei tendo esses comportamentos. E quando eu decidi que eu queria mudar, quando eu decidi que eu falei, cara, não quero mais essa vida pra mim, foi no final do ano, né, a gente tava os meus colegas, todo mundo comemorando, e tipo, foi, cara, mas eu tava lá com eles, mas eu não tava feliz. Porque aquele final do ano, foi o primeiro Natal e Ano Novo que eu passei longe da minha família. E por que eu passei longe da minha família? Porque eu não tinha dinheiro pra vir visitar eles. E aí os meus pais perguntaram, eu falei, não, é porque eu só tô sozinho aqui, não tem como ficar, né? Os clientes que a gente já tinha lá sozinho, é por isso que eu fiquei. Então, deu uma desculpa ali, né? Deu uma né? desculpa pra eles, entende? Então, foi aí que aquilo lá me doeu, eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso. Então eu comecei a mudar, só que, cara, eu comecei a mudar comportamento, mas ainda faltava algo. E de vez em quando eu tinha as recaídas. Porque quando você não se preenche, você vai ter a recaída, quando você não encontra um propósito, um significado. É verdade. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento humano. E na época eu tinha começado a namorar com a minha esposa, a gente já estava na época namorando. E eu lembro que a gente ia pra casa dela, e a gente tava lá com a família reunida, e eu falava pra ela, não tô bem. Não tô bem. Tipo, você tá num ambiente com pessoas bacanas, legais, só que eu não tava bem. Eu falei assim, cara, não tô bem. E chegou uma época que eu cheguei até a falar que eu não queria mais ir na igreja, não queria mais acreditar em Deus. Por quê? Porque eu não tava bem. Eu queria encontrar alguma coisa que tivesse significado. Então, foi aí que eu comecei a buscar, cara, eu preciso entender o que eu quero pra minha vida. E eu não sabia e na época eu já tinha saído da parceria, estava trabalhando em outra empresa, estava trabalhando numa empresa como supervisor comercial e da parte de suporte dessa empresa. E eu não estava bem, e eu falei, cara, preciso mudar isso. Foi que eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento humano, comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer, sobre propósito, porque eu falei assim, eu preciso... Comprei apostila para estudar para concurso, não sabia, comecei a me cadastrar para fazer mestrado, para ver se eu voltava a dar aula em faculdade. Então eu comecei perdidaço. Atirar para todo lado. Cara, é o que muitas vezes as pessoas fazem, porque falta de clareza em relação a propósito. Eu falo muito sobre isso hoje. E foi aí que a inteligência inteligência emocional entrou no meu desenvolvimento humano. Não falo inteligência emocional em si, mas desenvolvimento humano entrou na minha vida para questão de cura, porque eu queria me curar. Eu queria poder acordar bem. E eu tinha um nó na garganta. Eu não sabia dar nome para esse nó na garganta. Hoje eu sei que é angústia. A angústia é onde ela gera um nó na garganta, né? Ela gera um desconforto, como se, né? E essa angústia, ela andava, me acompanhava todos os dias. Todos os dias eu acompanhava. E aí, assim, eu lembro que às vezes era ruim pra minha esposa, porque, tipo, ela tava comigo e eu falava pra ela, cara, não tô bem, não tô feliz. E você pensa só, né? Alguém que às vezes, por mais que esteja começando a ter um carinho por você, fica ouvindo de você que você não tá bem, não tá feliz. E muitas vezes, né, acontece de você estar... Quando você começa um relacionamento, tudo é lindo, né? Você fica bem e tudo mais, e aí você vê que não, aquilo lá não te preencheu, enfim, tem outra coisa, a pessoa fica se sentindo mal ali, né? Exatamente. E às vezes eu até pensava em terminar o relacionamento para que eu falasse, cara, vou pra farra de novo, né? Já que a única coisa, aquele momento eu me sinto feliz, é o que às vezes dá vontade de fazer. Aí você não tá bem, aí a pessoa vê que você não tá bem, ela não sabe como te ajudar. Exatamente. Então, aí foi que o desenvolvimento humano entrou na minha vida. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de coach lá em Cuiabá. Na época eu lembro que eu quase que eu não fiz, porque eu não tinha um recurso para pagar, e eu descobri que eles parcelavam no CNPJ, e como eu tinha um CNPJ, eu falei, não, conversei com eles, parcelaram o curso, e a minha esposa me pagou a passagem de avião para mim lá fazer o curso. Ela me emprestou o cartão dela e eu fui fazer o curso. E ela até falou que senão você é louco. Porque as pessoas, naquela época, ainda pagar 5 mil num curso era um negócio que... Era muito dinheiro, né? E as pessoas não tinham esse hábito de investir nesse valor em curso. Hoje em dia já é algo que está muito mais comum.
Então, eu peguei e investi os 5 mil que a gente parcelou. Eu nem sabia se ia ter condição de pagar depois. Mas no final deu tudo certo, porque quando eu voltei de lá, eu voltei um pouco mais de clareza em relação ao propósito. Eu falei, aí foi aí que eu decidi me dedicar, a princípio, para estudar mais sobre desenvolvimento humano, para que eu pudesse me conhecer mais e trabalhar essa cura em mim. E eu comecei a buscar conhecimento, mas mesmo assim ainda continuou faltando algo, né? As coisas começaram a mudar, a realidade começou a mudar, o resultado financeiro começou a mudar, porque eu passei a ter mais foco, porque eu tinha clareza de onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, então isso passou a mudar. Mas ainda senti que faltava algo. E foi aí que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Comecei a estudar, pesquisar mais, trabalhar mais. Entrou a questão da espiritualidade também, que eu entendi que a inteligência emocional, as 3 inteligências, né? Inteligência cognitiva, emocional e espiritual. E eu comecei a trabalhar um pouco mais a espiritualidade, comecei a estudar a palavra, comecei a me conectar um pouco mais com Deus. E foi aí que eu comecei a utilizar a inteligência emocional no meu relacionamento também, porque a gente discutia bastante na época, porque eu não tinha sabedoria para conversar. Eu cresci no lar onde os meus pais brigavam bastante. Então, assim, a gente teve muitos, assim, eu gosto muito dos meus pais, mas a gente teve muitos momentos onde a gente presenciou isso, né? Presenciou eles brigando, discutindo, né? E brigavam, aquele negócio que às vezes começava, tipo, 1 da tarde, era 7 da noite e ainda tava discussão acontecendo. Nossa. Então, e presenciar isso, querendo ou não, é traumático pra gente. Traumático. Então, eu entendi que o meu passado também influenciava para que eu me sentisse daquele jeito. As experiências, a forma como eu olhava para as experiências do passado, as experiências que eu tive, né, os fracassos que eu tive também. Então, tudo isso eu entendi que eu precisava ressignificar isso. É aí que entrou a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela não trabalha o presente nem o futuro, ela trabalha principalmente o passado. O presente é uma tem ferramentas no presente que a gente utiliza, mas o principal objetivo é o quê? Olhar para o passado e ressignificar aquilo, porque toda emoção que eu tenho no hoje é consequência de uma experiência que eu tive no passado. Ou no passado recente ou no passado antigo. E aí foi aí que eu comecei a dar novos significados para as coisas que aconteceram comigo e começou a mudar, e foi aí que aquele nó na garganta sumiu. E foi aí que eu entendi que aquilo que aconteceu comigo ou acontecia com outras pessoas e que outras pessoas precisavam ter cura em relação àquilo. Porque eu aprendi uma coisa, que as experiências que a gente tem, elas se tornam parte do nosso propósito. Então, a experiência que eu tive comigo mesmo e esse processo de cura que eu tive comigo mesmo se tornou parte do meu propósito para fazer o que eu faço hoje. Que bacana. E você começou a fazer isso, esse estudo, esse autoconhecimento, você foi sozinho buscando? Você foi estudando assim? Ou você passou a fazer uma terapia com um psicólogo, algum acompanhamento? Foi sozinho. Como que foi? Não, foi sozinho. Sozinho? Foi sozinho. Interessante. Eu procurei trabalhar comigo mesmo, sozinho, não fiz. Hoje eu teria mentores, né? Porque é mais fácil, facilita o processo. É mais rápido. É mais rápido, porque foi sozinho. Eu leio livro, vendo vídeo, fazendo curso, buscando mais, porque aí eu não parei de fazer curso, eu continuei fazendo curso. O meu último curso que eu fiz de inteligência emocional foi uma formação que eu fiz de treinador de inteligência emocional em São Paulo. 10 dias, 12 horas por dia de curso. Nossa! Então, 120 horas de curso numa semana, né? Fora os modos online e as mentorias, né? Até hoje tem mentoria a cada quinzena, a cada 15 dias a gente tem mentoria com um cara que deu o curso pra gente, que é um cara chamado Marcelo Lilma, que hoje dentro dessa área ele é uma referência no Brasil, dentro dessa área de formação de treinador de inteligência emocional. Então, muitos outros players do mercado fizeram treinamento com ele. Então, essa pegada de fazer sozinho não foi fácil. Não foi fácil, tanto que o processo de cura demorou. Eu comecei a ter resultado já daquilo que eu fazia. Depois comecei a trabalhar com consultoria, né? Comecei a trabalhar com treinamento de venda, comecei a ter bons resultados, mas ainda a cura não tinha sido 100%. Né? Então, a cura ela veio depois. Ela veio depois, a cura toda, né? Veio depois. Eu acredito que se eu tivesse alguém... teria. Hoje eu tenho um mentor na área espiritual, tenho um mentor na área empresarial, então assim, eu procuro ter pessoas hoje que vão me dar suporte para quando que eu vou poder conversar, elas vão poder me direcionar. Pessoas que tenham autoridade ou sabedoria naquilo que eu preciso para me direcionar. Porque senão, cara, sozinho é muito mais difícil. É verdade, porque às vezes a gente acaba caindo, né? Você tá ali num período fazendo as coisas, né? Buscando. Só que às vezes se você vai um dia que você não tá muito bem, aquilo vai te... ou experiências que vão acontecendo vai te dando aquela minada e aí você acaba desistindo também, né? Exatamente. Eu falo porque já aconteceu comigo. Exatamente. Eu tava num período, assim, de foco,
de intensidade, assim, e daí aconteceu alguma coisa, caí. E aí, por isso que a gente precisa de ter alguém ali, né, de apoio, Ter para não alguém deixar. e também ok, tem uma ferramenta que eu chamo de mente blindada, né? São estratégias para você blindar a sua mente. Então, quando você blinda a sua mente, você também se blinda emocionalmente para que você não caia mais. Ontem eu recebi uma pergunta de um amigo meu, de infância não, mas da fase da adolescência, que ele fala, como você faz para manter o foco, né? É. Ele perguntou para mim, porque eu postei sobre o curso, né? Eu fiquei no sábado que era para uns era feriado, eu fiquei 12 horas trabalhando em cima de um curso novo que eu montei, um curso de liderança. Uhum. Então eu já estava com esse curso em mente, já tinha as ferramentas, só que elas estavam dispersas e eu montei uma apostila de 65 páginas, fiz isso tudo em um sábado, 12 horas sentado. Então eu parava só para tomar um café, uma água, eu voltava e, cara, hiperfoco. Só que para mim também extremamente desconfortável, porque eu sou imperativo. Uhum. Eu sou visual, o visual ele pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Para mim aquilo lá é tortura, mas como eu sei aonde eu quero chegar, eu me permito passar por aquela tortura. Então não quer dizer que eu não sofro também. O pessoal acha, não, o Thiago fica lá de boa, tá feliz da vida, fica 12 horas sentado. Pra mim é um saco, cara. Pra mim é ruim pra caramba. Só que eu faço porque eu sei que eu preciso fazer aquilo. É extremamente desconfortável. Chega a doer a cabeça depois, mas eu falo, cara, eu vou fazer porque tem um propósito maior. Então a gente também tem que blindar a mente. Se a gente não blinda a mente, a gente acaba se tornando mais vulnerável. Então, assim, eu caí algumas vezes nessa jornada, entende? Caí, perdi pra mim mesmo algumas vezes. Só que cada vez eu vi que comecei a cair menos. Uma coisa que eu aprendi também, que é o processo de julgamento que a gente faz. Até mesmo quando fala de espiritualidade. De a gente cometer uma falha que a gente fala assim, pô, eu tô pecando perante Deus. E o maior erro é o quê? É a condenação. A condenação não traz cura. A aceitação traz cura. É. Aceitação, cara, eu errei. Por que eu errei? Porque isso ainda faz parte de mim. O que eu preciso fazer para mudar? É diferente. E se faz parte de mim, tá tudo bem. Eu só preciso o quê? Entender o que eu preciso fazer para mudar. E é essa a dificuldade que as pessoas têm, porque entra no processo de culpa, é o que eu fazia. Enquanto você fica se culpando, você não muda, não melhora. É que nem a pessoa que tem um vício de cigarro. Como que ela faz para parar de fumar? Primeiro, aceitar o vício. O que o vício está querendo resolver para ela? O que o vício representa para ela? Representa comunidade? Representa alívio? Alívio do quê? Do que alívio que a pessoa está... Porque todo vício, ele é consequência de uma falta. Sim. A pessoa está tentando tapar um buraco, mas que buraco que ela quer tapar? Então tem que aceitar o vício primeiro, que o vício é algo bom para ele. Porque o vício protege ele, o vício traz paz para ele. Quando ele entende isso, ele tem que entender, mas por que traz paz? Por causa disso. Aí ele vai na dor. Aí quando ele começa a trabalhar a dor, aí que ele começa a trazer cura. O problema é que às vezes a pessoa ela fica olhando só na cura do vício sem olhar para a dor. E aí nunca tem cura. E essa dor é um período muito difícil de passar e muita gente não quer passar por esse período, né? Porque Exato. dói. Aceitação. Não, dói. É difícil, é muito difícil. Tem que aceitar. Se você não aceitar, vai ficar... Você vai passar, mas não vai se curar. Porque uma hora a dor passa, né? Uma hora às vezes às vezes não, né? Mas se passa, uma hora que passa, se você não resolver o porquê dessa dor, ela vai permanecer. E aí que eu aprendi, o desenvolvimento humano nos ensina muito. Então, assim, eu não parei na inteligência emocional, né? Fiz outros cursos, PNL, hipnose, fui aprendendo mais sobre a mente humana, porque para entender primeiro para mim, porque eu queria me curar, estar bem, poder acordar todos os dias mais feliz, que era um negócio que não acontecia. Então, o que hoje acontece. Então, hoje eu acordo 4h30 da manhã, então eu adoro acordar cedo. Eu adoro acordar cedo. Não, eu adoro. Hoje eu não acordei mais tarde, só que também eu não me culpo mais se eu acordo mais tarde, entende? Mas eu acordei porque também fui dormir quase meia-noite. Aí eu faço questionamentos, né? Por que eu fui dormir tarde? Porque eu fiquei assistindo uma série que é parecido com o Pesadelo na Cozinha, só que é algo que é produtivo. Eu falei assim, então não foi à toa que eu fui dormir tarde. Então, não pra que se culpar, né? Eu até falei isso no vídeo. Porque é o que a gente chama dentro da inteligência emocional de jogo do significado. O significado que você dá para aquilo que acontece é maior do que aquilo que acontece com você. Se você dá significados pesados, vai ser pesado. Se você dá significado mais leve, vai ser mais leve. Então, o significado. O significado que você dá para quando alguém falar algo de você. Que significado você está dando? Eu sempre dou o seguinte significado. A pessoa dá para o mundo aquilo que ela tem de melhor. Se o que ela tem de melhor é falar mal dos outros, cara, isso não é um problema meu, é um problema dela. Ela que tem que resolver com ela. Então, para que eu vou sofrer com isso? então é isso. Até a questão de quem é perfeccionista, né? Eu já vou falar por mim de novo.
E a gente fica se culpando muito, se julgando muito, se analisando muito. E aí isso acaba tendo essa consequência, né? De você nunca conseguir avançar. Porque um dia que você erra, é como se invalidasse todo o resto. Mas é por isso que, um exemplo, você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Por quê? Porque as pessoas certas do seu lado, elas vão te mostrar pra você que fala, olha o tanto que você caminhou. Pra que você tá olhando pra isso daqui? Então, por isso que a gente precisa ter um bom networking, um bom relacionamento com pessoas que vão ser apoiadoras. Às vezes não tem pessoa que não vai ser amigo íntimo, não vai conviver na sua casa, mas são pessoas que vão te apoiar. Que vão olhar pra você, olha o tanto que você cresceu. Cara, você tá bom, cara, o quanto que você cresceu. Então, isso te fortalece. Então, por quê? Porque quando você é exigente, eu não gosto de usar o termo perfeccionista, eu gosto de usar o termo exigente. Por quê? Porque perfeccionista, muitas vezes, ele não sai do lugar. Ele fica parado. Eu não sou o cara de ficar parado, mas eu sou exigente comigo mesmo. Eu quero fazer melhor aquilo que eu já faço. Cada vez melhor. Então, por isso que eu estou sempre estudando para entregar mais resultado e fazer melhor aquilo que eu já faço. Então, eu sou exigente comigo mesmo. Por quê? Porque eu aprendi que a palavra tem poder. Se eu coloco características que possam ser negativas para cima de mim, aquilo pode me impossibilitar de fazer algo, não é verdade? Sim. Então, é o que a gente aprende com a PNL. Você é o capitão da sua alma. Se você diz para sua alma que ela é perfeccionista, esse perfeccionismo pode te paralisar. Agora, se você diz, não, eu sou exigente, aí já muda. O que é exigente? A alma não consegue discernir. Ele não vai entender ela vai entender que o exigente é fazer melhor, não é ficar parado, entende? E se cobrando e se culpando. Agora, o perfeccionista, ele se cobra e se culpa, que é típico de comportamento dos perfeccionistas. Porque quando você se coloca uma característica, você vai buscar, sua mente vai buscar comportamentos que conectam aquela característica que você está colocando. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, tira o eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... mas eu não consigo falar em público, cara, tudo bem, eu tenho dificuldade de falar em público, é diferente de falar eu não consigo. Então, porque a palavra, ela influencia nos nossos comportamentos, porque a gente tem que entender que nós somos duas pessoas. Existe duas pessoas dentro de nós, né ou não é? Existem duas pessoas, então a gente tem que entender que essas pessoas se conversam. E se eu mandar a informação certa de uma para outra, aí a probabilidade de crescer e de evoluir é muito maior do que se eu mandar a informação errada. Então, eu tomo muito cuidado com as palavras que eu digo sobre mim mesmo. Eu sou impaciente. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Não, peraí. O quanto isso... não, isso daqui pode me prejudicar. Então, eu vou mudar. Que termo que eu posso utilizar? E aí é o tempo de... Aí que entra o autoconhecimento. É estar se policiando o tempo todo para que você possa viver melhor, ter mais saúde mental. É estar, às vezes, eu carregava um caderninho, anotar as coisas, né? Eu sempre tenho caderno comigo, eu não ando sem caderno, se eu quero anotar as coisas, insights, pensamentos. Às vezes eu diálogo comigo mesmo interno. Às vezes eu estou me culpando por causa de alguma coisa, anotar, entender por que eu estou me culpando. Entende? Por que eu estou me julgando em relação a isso? O quanto que isso é ruim, o que eu fiz, né? O quanto que eu posso mudar isso. Então, eu vou questionando para que fique mais fácil. Sim, é verdade. É o que todo mundo tem que fazer agora. Voltando um pouquinho mais parte profissional ali sobre vendas. Como que você desenvolve o conteúdo dos seus cursos ali para o treinamento de vendas, para atender as necessidades específicas ali de cada cliente que você atende? Vamos lá, o que eu aprendi? Eu aprendi que tem coisas que são universais. É que nem princípio. Então, tem princípios... O que eu gosto muito da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de princípios que é incontestável. Muita gente já tentou contestar, mas ele tem ali 66 livros escritos em momentos diferentes que todos se conectam um com o outro. E eu já li 2 vezes, estou indo para a 3ª vez que eu estou lendo esse livro e eu vejo que cada vez mais as coisas se conectam e fazem sentido. E ele tem princípios. E na venda também tem princípios que são imutáveis. E que, independente do segmento, o que eu ensino, independente do segmento, a pessoa vai aplicar, vai dar resultado. E, logicamente, agora, o que muda é o seguinte, é uma coisa eu vender um produto que custa R$5 e outra coisa eu vender um produto que custa 1.000. Sim. Aí existem princípios que são diferentes para esse produto e princípios que são diferentes para esse. Então, é o que eu procuro entender. Então, só que hoje eu procuro estar no meio termo, onde eu ensino tanto princípios para produtos mais baratos como princípios para produtos mais caros. Então, você vai no meu treinamento de venda, você vai aprender princípios que você pode aplicar tanto para o nicho como para outro. Então, sempre essa é a minha linha de raciocínio, trazer. E aí, com base, eu já atendi diretamente mais de 50 empresas nos últimos 9 anos, de consultoria e mentoria. E aí tem fora os treinamentos que eu fiz. Então, já passou muita empresa pelos meus treinamentos.
E aí, as empresas que eu atendi diretamente, eu consegui entender um pouco mais do cenário. E aí eu fui percebendo o quê? Que as dificuldades são muito comuns. É o padrão ali, né? É padrão. A pessoa fala consultoria. Cara, eu tenho um programa de consultoria que eu sigo, é o mesmo que eu sigo para diferentes segmentos. É o mesmo programa de consultoria, para diferentes segmentos. A pessoa fala, não, mas o meu segmento é X. Não importa. Você vai aplicar o que eu estou te falando. Se você aplicar, vai ter resultado. Por quê? Porque eu entendi que existe uma forma todos passam por dificuldades semelhantes e existe uma forma de resolver essas dificuldades. Logicamente, às vezes dentro desse programa de consultoria, às vezes eu vou tirar, tem gente que já vai direto para a parte C, tem gente que vai começar no A, tem gente que vai começar na D. Eu divido ele em blocos e aí eu vou analisando, a mesma coisa na venda. Então, processo de venda não tem erro, tem o passo a passo. E é isso que eu procuro fazer. E aí eu vou pesquisando muito, né? Vou estudar, aprendendo técnicas novas, estudando o que tem de novo no mercado, o que os grandes players trazem, e aí eu vou aplicando e testando. Eu aplico e testo. Eu aplico nas minhas vendas de consultoria, venda de mentoria. Então, exemplo, você tem noção, eu fechei agora, esse tempo atrás, eu fiz mentoria para uma empresa que vende peça para avião lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eles me conheceram pelo Instagram e eu vendi pelo telefone para a pessoa. Nossa. A pessoa nunca me viu na vida. A pessoa só me viu no Instagram. E aí fechou. E aí, inclusive, eu consegui o feedback dela do resultado, da mudança que teve na empresa, mudança de comportamento, mudança de postura e mudança de resultado por causa da consultoria, da mentoria que eu fiz para ela. Foram 6 encontros online que eu fiz. E agora ela quer fazer um treinamento motivacional com a equipe dela. E aí eu não gosto de fazer treinamento motivacional. Eu falo que eu gosto de fazer treinamento ativacional. Porque motivar, você motiva, a pessoa dá risada, fica feliz da vida, mas depois, no outro dia, já tá triste de novo. Então, é que nem ver filme de comédia. Se você tá ruim, você fica feliz vendo filme de comédia, mas depois acabou o filme e agora, né? Voltei pra minha realidade. Ferrou. Então, eu gosto mais de despertar as pessoas pra mudança e naquilo que elas precisam mudar pra se tornar pessoas mais felizes. Então, é essa estrutura que eu sigo. Então, e aí eu vou pegando e vou validando. E o que eu tenho também analisado no mercado, né? Eu vou fazendo análise de mercado. O que eu tenho entendido? Que, um exemplo, para mim, não sei se você participou de um treinamento de técnica de fechamento. Para mim não funciona. Eu acho que técnica de fechamento, ela só vai ser necessária se o vendedor for incompetente. Você fala, Thiago, você está falando isso, e o pessoal que dá treinamento de técnica de fechamento? Eu tenho treinamento de técnica de fechamento, mas se o vendedor, ele só vai precisar usar se ele for incompetente. Verdade. Porque eu não consegui mostrar os diferenciais do meu produto para o cliente, eu preciso o quê? Eu preciso usar uma técnica de fechamento para que eu possa persuadir ele para comprar o produto, sem ter certeza de que aquele produto é bom ou não para ele. É ou não é? Então, eu vou usar técnica se eu for incompetente. Então, eu não vou usar. Eu posso usar técnica de persuasão, que às vezes a pessoa ela entendeu, ela quer procrastinar, quer jogar mais para frente, porque ela tá com dó de tirar o recurso do bolso. Talvez eu não gerei significado suficiente, porque eu sempre gosto de gerar significado. E aí eu vou persuadir na pessoa. Persuadir é diferente. Eu faço a pessoa tomar a decisão. Mas eu prefiro o quê? Eu prefiro que a decisão sempre seja de forma consciente. Por quê? Porque depois a pessoa fala, meu Deus, eu me arrependi de fazer isso. Meu Deus, eu me arrependi de fazer esse investimento. Meu Deus, Não, tem que ser. Então, por isso que para mim a técnica de fechamento... Algo que traz valor para ela, né? Para que ela fique feliz com aquela compra, com aquela aquisição. Tem que ser bom para as duas partes, cara. Tem que ser bom, não é? Então, não é o que a gente tem é o seguinte. Vou pegar um exemplo. Uma pessoa, não vou citar nomes, uma pessoa da minha família foi lá e comprou uma geladeira de 6 mil reais que não precisava. Tinha uma geladeira que funcionava porque algum vendedor usou técnica com ela. Beleza, ela se arrependeu da compra. Isso não é bom. Ela se arrependeu por quê? Porque ela não tinha condições suficientes para pagar o produto. Só comprou porque ele usou a técnica. Porque ele usou a técnica, fechou com ela e a pessoa, né, ficou super feliz na hora da compra, mas depois se arrependeu. E tá lá com um financiamento de 36 meses. Meu Deus. Numa geladeira que custa 6 mil reais. Foi assim, custa 6 mil reais. Beleza, tá tudo bem, mas não tem problema de você comprar um produto de 6 mil. Mas tá no seu momento de comprar o produto. Entende? Então, assim, às vezes teriam outros produtos que estariam no momento, que se ele vendesse, tanto ele ia ganhar como a pessoa. Por quê? Porque o cliente ia ficar satisfeito e depois ia voltar mais vezes para comprar outro produto. Entendeu? Ele não gerou esse relacionamento, o pós-venda também. Não entendeu também a realidade do cliente também. Peraí, quanto que aquilo às vezes vai prejudicar? Ficar 36 meses pagando um produto que eu não precisava desse produto. E aí chega outras pessoas e às vezes começam a falar, mas tudo isso você vai pagar nesse produto, começa a falar a pessoa começa cada vez mais a se arrepender.
ter remorso daquela compra. Então, Acaba virando um trauma. A minha lógica de venda é vender sempre, não é vender hoje só, para nunca mais vender. É essa a lógica. E quais são os princípios fundamentais que você enfatiza nesses seus treinamentos? Princípios fundamentais, vamos lá. Primeira coisa, de quem que as pessoas têm probabilidade de comprar? De quem ela tem relacionamento. De quem ela conhece. Primeira coisa, as pessoas compram de quem elas conhecem. Segundo, de quem elas confiam. Terceiro, entra o produto, a qualidade do produto. Quarto, o preço. Então, primeiro eu vou comprar de quem eu conheço. E é algo que eu falo, se as pessoas que você conhece não compram de você, significa que elas não confiam em você. Então, é se pensar, peraí, mas aí quem tem a responsabilidade de gerar confiança? É quem está vendendo, não é quem está comprando. Então, o vendedor precisa gerar confiança. Por isso que o meu trabalho primeiro não é em cima do produto, é em cima do vendedor. O que ele precisa trabalhar nele? Quais são os diferenciais competitivos dele? Se ele não tem, precisa construir. Quais são os relacionamentos que ele tem e que são relacionamentos que vão levar ele para o próximo nível? Ele precisa analisar isso. E quais as pessoas que ele vendeu, o que as pessoas falam do atendimento dele, falam da forma que ele atende. O quanto as pessoas, né, de 1 a 10 indicariam ele para que ele pudesse vender para outras pessoas. Então, isso vai demonstrando o nível de confiança e de relacionamento que eles têm. Então, se o vendedor ele consegue essa primeira parte, ele já sai da lógica do preço. E aí, o terceiro é o produto, porque eu também tenho que ter um produto bom. Então, assim, o vendedor, ele tem que entender que, logicamente, existem produtos e produtos. E existe o cliente para cada produto. Às vezes, um exemplo, você vai falar de celular. Existe o celular, qual que hoje é considerado o melhor celular do mercado? Um exemplo, o iPhone é considerado um dos melhores equipamentos do mercado. Mas tem, às vezes, a pessoa, o produto para ela naquele momento é um Xiaomi. Entende? Para ela naquele momento. E tá tudo bem. Ele não vai comparar o Xiaomi com o iPhone, porque às vezes não vai ter comparação. Entende? Sim. Questão de qualidade, isso, aquilo. Se bem que são produtos bons também. Só que o vendedor às vezes pode errar se ele quiser comparar e fazer acepção de pessoas, né? Então, ele tem que entender. Por isso que eu construo relacionamento com o cliente, para entender a necessidade dele, para saber qual o melhor produto que se encaixa para ele. Sim. Logicamente, às vezes respeitando também os valores do cliente. Porque às vezes tem um cliente que quer ter o celular X porque ele quer o status que o celular proporciona para ele. Entende? Sim. Então, então não adianta discutir. Ele vai se esforçar e ele vai ficar feliz. Vai pagar mais caro, vai financiar, mas ele vai ficar feliz por quê? Porque ele satisfazer um valor do cliente. Então, existem momentos em relação a isso do cliente. Então, a primeira base que eu trabalho é essa. De fazer a pessoa entender e dar estratégias, script, mostrar a pessoa que você precisa ter script de apresentação, precisa ter script de venda, de negociação, precisa ter script de perguntas, que perguntas você vai fazer para o seu cliente para conhecer. Você não vai virar amigo do seu cliente na primeira conversa, mas você vai demonstrar interesse em conhecer mais dele e entender mais a necessidade dele. Isso já é um grande diferencial. A pessoa chega para comprar suplemento e aí você não vai simplesmente pegar e já... eu quero ver tal suplemento. Não, como que é seu nome? Primeira coisa. Como que é seu nome? João. Maravilha, você já tomava algum suplemento antes? Não tomava. Então, porque só para me entender um pouco mais, por que você está buscando esse produto específico? Porque falaram que é bom. Mas o que você está buscando? Você quer ganho de massa? Você quer emagrecer? O que você está buscando? Olha só. Cara, coisa simples, daí serve para qualquer segmento. Então, não é difícil você construir script de pergunta. Você pega qualquer segmento, você pega. Casa, o cara quer casa. Beleza, o que é importante para você? Você gosta de... Você se incomoda com barulho? Então ele não pode morar em determinado bairro. Um exemplo, eu sou uma pessoa que se incomoda com barulho. Tem bairro aqui em Ponta Porã que eu não moraria. Sim. Porque é muito barulhento, muito barulho. De manhã eu acordo pra fazer minha leitura. Cara, hoje eu acordei 7 horas da manhã. O bairro que eu moro é um silêncio. Isso 7 horas da manhã. Então, assim, tranquilidade. Eu gosto de paz, então, de manhã. Então, eu não quero... Não, o bairro que minha mãe mora já às 7 horas da manhã, tá o zangandanga da vida, né? Mãe gritando com o filho, volta aqui, José, na rua, cansada na rua gritando. Falei, cara, não dou conta não. É verdade. Então, você vê que aí é outro pilar que eu trabalho. E você vê que nisso você, cara, se você entende isso daí, você consegue, entender a necessidade dele, apresenta o produto que ele quer, que atenda as expectativas dele, por que eu vou usar técnica de fechamento? Você vai usar, a não ser que você queira vender uma casa lá, né, nesse um lugar, bairro. Exatamente. E aí você quer vender de qualquer jeito. Não importa a pessoa se ela tem família, se ela não tem, se ela tá... Exato. Outra coisa, a ansiedade da venda, eu falo assim, cara, o vendedor não pode ter ansiedade para fechar negócio. Ele não pode ter receio de perguntar para o cliente, de tomar a venda. E aí não é perguntar para o cliente, vamos fechar. É perguntar para o cliente, beleza,
como que ele prefere fazer. Beleza, não pode ter receio de fazer isso. Enquanto o cliente diz para mim, Thiago, não vou fechar a consultoria com você, eu não paro de mandar mensagem. E aí eu crio, às vezes, até uns scriptzinhos, falo, não quero ser chato, não quero ficar te incomodando. Mas, né, a gente trabalha com X de clientes que a gente atende. Como você tinha tinha demonstrado interesse, eu deixei uma vaga reservada para você. Mas caso você não tenha interesse mais, eu vou abrir essa vaga para outra empresa que está querendo fechar a consultoria comigo. Tudo bem? Aí a pessoa me responde. Sim. Então, por que as pessoas às vezes não gostam de ser excluídas, de ser tiradas do jogo? Não, eu não vou fechar no momento, mas eu não quero ser tirado do jogo. Thiago, a gente pode começar mês que vem? Vamos começar? Beleza, então você me dá um sinal para a gente deixar fixada a agenda aqui, porque eu só fixo a agenda depois do pagamento. Que era até uma pergunta que eu ia te fazer sobre vendas agressivas ou vendas humanizadas, né? Como diferenciar essa venda? Os dois. Porque os dois, eu gosto dos dois. É? Eu gosto dos dois, que é humanizada, entender a necessidade do cliente, e agressiva para fechar. Mas esse tipo de venda que, igual você falou, essas vendas invasivas, chatas, porque tem gente, quer dizer, a maioria não gosta de vendedor, invasiva, né? Porque fala que vendedor é chato, só quer fica ali insistindo. Como você agressiva nesse vê sentido esse de... Porque assim, vamos lá, quando eu tenho confiança, eu tenho confiança daquilo que eu faço, do diferencial do meu produto, que eu tenho aquilo que é importante para o cliente e que eu mostrei os diferenciais da minha empresa e do produto, porque tem que mostrar os diferenciais da empresa. Hoje eu estava falando com um cliente lá de Campo Grande, eles trabalham com um produto específico bem nichado, eles trabalham com telas de proteção e telas mosqueteiras, que coloca em porta e aí em apartamento, aqueles que coloca na janela, né, para criança, para questão de segurança. Só que eles têm muitos concorrentes que são pessoas que eles têm uma empresa, e acho que no estado eles são a única empresa que é uma empresa, que tem sede, que tem estrutura, o restante tudo são autônomos, pessoas que compra o produto e vai lá e atende. Eu falei, cara, não tem como a pessoa comparar, o cliente comparar você com o cara, com o João que vai lá, ou né, o tiozinho que vai lá e faz de forma independente. Não tem como. Porque você tem uma estrutura por trás. O que você precisa é o quê? Mostrar os seus diferenciais para o seu cliente. É verdade. Então, assim, cara, empresa que vende celular, empresa que vende notebook, tem um monte, mas se você não mostrar os diferenciais do porquê ele tem que comprar na sua empresa, você não construir um diferencial de assistência, de suporte, de confiabilidade e de relacionamento, o cara ele vai preferir o preço, ele vai comprar em outro lugar. E é o que acontece muito aqui no Paraguai. Você vê, a pessoa vai sair fazendo cotação. Só vai pelo preço mesmo, não pelo atendimento, pela experiência. Exatamente. Um exemplo, você pegar lá, vou fazer o merchan pro Vitor Center. Todos os meus equipamentos eu comprei com ele. Então, de trabalho, microfone, celular, o Mac, tudo eu comprei com ele. E aí já estou planejando a troca do celular da minha esposa com ele também. Então, vou trocar com ele. Por quê? Por causa de relacionamento. Então, assim, confiabilidade. A confiança que ele gerou e que ele construiu através da empresa, eu compro lá. E às vezes tem outros lugares que é mais barato, mas eu só compro lá. E tem gente de Campo Grande que compra com ele, que eu conheço, que compra com ele porque eu indiquei. Olha só, indicação, o poder da indicação. Exato. Outra ferramenta muito fodástica na venda, que muita pouca gente utiliza. Verdade. Esses dias eu cheguei na loja, até contar isso, cheguei na loja, a pessoa falou assim, minha esposa foi comprar um negócio, tá parado, né, o mercado. E aí, vocês não encontraram estacionamento fácil? Eu falei assim, encontramos. Mas eu falei assim, eu falei pra pessoa, você tem que parar de olhar pra rua, tá? Porque se você ficar olhando pra rua, você não vai vender mesmo. Porque a rua tá parada. Mas e aí, o que você tá fazendo de diferente pra vender? Quantos clientes você mandou mensagem pra pedir indicação? Quantos clientes você mandou mensagem pra oferecer? Faz 2 anos que a minha esposa não vem comprar nada aqui, vocês nunca mandaram uma mensagem pra ela. E eu falei dessa forma com a pessoa, porque eu tenho relacionamento com a pessoa, eu conheço ela. Então, e aí eu não tenho, sou bem direto mesmo. Falei, cara, você vai fazer o quê? Sim. E isso não é ser agressivo. Você mandar uma mensagem para a pessoa, lembrar ela de que você tem uma novidade, um negócio, e de forma não é lista de transmissão. Tem empresa que fica mandando todo dia. Cara, eu acho um saco. É chato. Não, saco. Tem empresa que fica mandando todo dia. Não, é você mandar um bom dia, conversar, gastar energia conversando 1 a 1 com cada cliente, verificar se ele tem alguma necessidade, mandar foto de algum produto para ele, trazer, né? Falar, não, a gente tem um desconto especial para você aqui, para você vir na loja. Isso, estrategicamente, o desconto dessa forma eu acho legal utilizado, que mandar lá sale, né, colocar na loja, na frente lá. Eu sou contra isso. Por quê? Porque isso acostuma o cliente a só comprar quando tem desconto.
Então, o desconto às vezes tem que ser como estratégia e às vezes um produto específico para atrair o cliente, fazer o cliente voltar na loja, né? Ou mostrar para ele que é especial, alguma coisa assim. Porque uma coisa eu sempre falo, cliente que você ganha por preço, você perde por preço. E aí, voltando para a questão da agressiva, cara, agressividade. Compra, o famoso compra, cara, não funciona, é chato. Então, compra. Então, às vezes a pessoa ela faz a mesma pergunta, só que de forma diferente e fica, não, você tem que levar, e aí, vai levar? Não, cara, se você vai sentir no cliente. Você vai sentindo no momento do cliente. Você não vai perguntar para ele e vai levar, né? Você vai sentindo o cliente, fez a sondagem, fez a parte humanizada, e aí você pode ir para o fechamento um pouco mais agressivo, mas mesmo assim você vai sentindo. Se às vezes com aquele cliente você pode também ser. E aí já entra outras coisas que eu ensino, que aí eu já ensino em curso de venda, não ensino em palestra. Que é a parte de análise transacional, entender se o cliente é visual sinestésico ou auditivo. O cliente sinestésico é um cliente que faz bastante pergunta, o visual já é um cliente mais comunicativo, gosta de conversar. O auditivo, ele já não, assim, ele quer ser mais objetivo, né? Porque ele não quer gastar tanto essa energia de ficar ouvindo você falar um monte do produto. E aí você também tem que usar termos, palavras que se conectam com o canal de comunicação dele. Então, às vezes até a música do ambiente, por exemplo, se você vai atender um cliente auditivo numa lógica muito barulhenta, você já está perdendo o cliente ali. Então, aí tem loja que não tem. Tem loja que você anda no centro aí, tá dele tocar o sertanejão e tá no alto, né? Tem uns que às vezes tem até um funk tocando. Cara, eu tenho pavor de funk. Aí você passa, você não quer nem entrar na loja. Você perde o desejo de entrar na loja. Sim. Porque... E aí você compete com a música ainda para conversar com o vendedor ali. Exatamente. Então, assim, tem uma série de estratégias. Entender o perfil comportamental, se a pessoa executou, se a pessoa é planejadora, se é analítica, se ela é comunicadora. Então, aí são técnicas rapport, né? Rapport, às vezes eu até ensino um pouco em palestras, mas no curso eu ensino mais um pouco de maneira mais profunda. Então, rapport, construir o rapport com o cliente. Então, tem uma série de técnicas que você vai usando para construir relacionamento e que vai fazendo com que você consiga chegar no resultado sem precisar ser tão agressivo, tá? Beirados aí. Exatamente. Quais são os erros mais comuns que você observa em profissionais que tentam vender, mas que não têm bons resultados? Primeiro é a abordagem, né? Falta de uma abordagem energética. Eu vejo essa falta dessa receptividade. Esses dias eu gosto muito de contar experiências, porque isso representa um pouco o que eu considero importante. Eu fui num empório comprar um amendoim com mostarda e mel, que eu gosto de milho. Não é amendoim, é um milho, né, com mostarda e mel, que eu gosto às vezes de comer na estrada. Porque quando eu tô com sono, eu começo a mastigar e tiro o sono. Então, eu levo sempre um pacotinho. E eu fui lá comprar no empório, porque eu descobri que é muito mais barato comprar no empório. Então, eu vou no empório comprar. Sim. E quando eu cheguei nesse empório para comprar, tinha uma tiazinha que chama Dona Maria, uma senhorinha. Ela não perguntou meu nome, mas ela de primeiro que já me recebeu com um sorrisão no rosto. Olá, bom dia, seja bem-vindo. O que você precisa? Me perguntou para mim. Cara, abordagem energética. E aí eu falei assim, não, eu queria 200 gramas do milho com mostarda e mel. Ah, é só isso? Ela não perguntou só isso. Eu lembro que ela falou assim, que legal. Olha, a gente está com degustação hoje aqui. Você não quer experimentar outros produtos também? Ela pegou e já foi pegando e me dando para experimentar os produtos. Aí foi me dando, olha, esse daqui é muito bom também. Quer aproveitar e levar também? Eu vou querer levar um pouquinho desse daqui. Vou querer levar... Cara, eu levei mais uns 6 itens, além da verdade. E ela só foi perguntando. Só foi legal. O quê? Oferecendo com simpatia. Então, minha compra era para ter dado R$20, deu quase R$100. Verdade, era para dar uns R$16 a compra ali, ou até menos. E aí deu quase R$100 a compra que eu fiz. Então, ela aumentou em 4 vezes o ticket, simplesmente por causa da simpatia. Então, a primeira coisa é a simpatia. Então, um erro que muita gente comete de não receber o cliente com energia, com alegria, sorriso no rosto e de ir buscar o cliente na porta. Você tem que sempre ter alguém na porta da empresa para buscar o cliente, para ir lá receber o cliente com energia, alegria, né? Sempre com postura, um aperto de mão. Né? Se a pessoa deu a mão, apertar a mão da pessoa também. Se a pessoa não deu, né? Você vai sentindo a pessoa também. E aí, essa primeira coisa é a falta de receptividade. A segunda coisa que o pessoal erra muito é o quê? Não fazer pergunta. Simplesmente só. O cliente fala assim, eu queria comprar um carro. Aí já vai lá mostrando. Que você tem. A pessoa às vezes até faz. Aqui tem como modelo em mente. Não, eu queria ver o Onix, por exemplo. Aí a pessoa só vai lá mostrar o produto. E, não em vez de perguntar. As outras opções. Não, e não pergunta para ele por que o Onix, né? O que você te chamou a atenção nele? Não pergunta. Então, essa segunda coisa é a falta de interesse. E aí, terceira coisa é o que? É falta de conhecimento sobre pessoas, né? Que aí entra... As pessoas não têm
essa habilidade de entender cada ser humano, que cada ser humano é diferente, pensa diferente, tem um mapa de mundo e com base nesse mapa de mundo tem fatores e tem valores que influenciam na decisão dele. Então, tem fatores que influenciam. Gente, eu já cheguei a fazer o cliente, quando eu vendia internet, fazer o cliente ir buscar a esposa dele no carro e vir para dentro da empresa para fechar negócio. Porque eu entendi que quem tomava a decisão era a esposa, e ele falou assim, não, eu vou conversar com a minha esposa. Eu falei assim, ela tá onde? Primeiro eu falei assim, vamos fazer o seguinte, liga para ela, vamos ligar aqui para ela agora, porque é melhor eu explicar para ela, né, para que ela possa entender, né, porque às vezes você pode chegar lá e vai que você esquece de alguma coisa. Não é melhor fazer dessa forma? Não, ela tá no carro, então traz ela aqui, vamos conversar com ela. Aí trazer a pessoa fechar na hora. E o vendedor já tava perdendo a venda, porque deixou o cara, não, eu vou ir conversar com a minha esposa e depois eu volto. Na hora eu já entrava na venda e já... A pessoa, tá bom. Tá bom, beleza. Quando o cliente fala, não, vou pensar, essa falta de habilidade, e aí que não é nem técnica de fechamento, entra a técnica de objeção, ajuda um pouco também, essa técnica de objeção, então que às vezes a pessoa, essa falta de habilidade em relação a não saber lidar com objeções, porque quando a pessoa fala, eu vou pensar, volto depois, vou falar com a minha esposa, né? Ou quando ela fala, tô sem dinheiro, na verdade não é a real objeção da pessoa. Às vezes é o quê? É a dificuldade de... Ela não entendeu que aquilo que você tem vai resolver o problema dela. Então, assim, tem vários, né? Mas eu tô citando alguns. Legal. Concordo com você. Porque eu vejo também, hoje em dia, né, a gente vai nas lojas e vê que às vezes tem gente que nem além de não te receber, finge que você não chegou, né? Parece que o pessoal tá desmotivado, não quer atender, não sei. É complicado. E tem outros também que eu já vi, parece que tem algumas empresas que estão mudando nesse conceito, né, de estar ajudando, tá ali dando treinamento para funcionário e faz a diferença. Não adianta, Faz a diferença. não adianta só investir em treinamento, né? Uma coisa que eu falo muito. Tem que ter um líder para acompanhar e cobrar, porque senão não funciona. Sobre essa parte de inteligência emocional, tem alguma técnica que você pode assim falar para o pessoal de abordagem, que pode ser utilizado na venda, mas que está mais ligado à inteligência emocional? Eu acho que a inteligência emocional ela entra na venda no formato de resiliência. Porque o vendedor tem que ser resiliente, tem que saber lidar com o não. Tem que saber lidar com a rejeição. E aí que entra a inteligência emocional. Dos maiores bloqueios emocionais que as pessoas têm é o quê? É a necessidade de aprovação e medo de ser rejeitado. Então são os dois maiores bloqueios emocionais. Ou eu tenho a necessidade de ser aprovado, porque eu não fui na infância, pela minha família ou pelos professores, ou eu tenho a necessidade, o medo de ser rejeitado, porque eu fui em algum momento rejeitado por alguém ou passei por alguma experiência de rejeição. Então aí que entra a inteligência emocional. Por quê? Porque o vendedor tem que ter resiliência. O vendedor tem que ter resiliência, porque termina o mês e começa o mês é meta zerada. Ele tem que bater a meta, ele tem que construir tudo de novo para que ele possa ter o resultado almejado no final do mês. Se ele teve um resultado muito bom e teve um bom resultado financeiro, se ele não tiver resiliência, não vai adiantar. E a outra coisa é clareza de propósito. E aí como que eu faço para ter resiliência? Ele pode criar rituais para que ele possa desenvolver a inteligência emocional dele. Que é o quê? Que é, primeiro, reforçar as crenças sobre si. As crenças de capacidade, de merecimento, identidade. Peraí, quem eu sou? Quais são as habilidades? Trazer novas habilidades para reforçar essas crenças. Isso deixa a pessoa mais confiante, mais segura. E aí, saber lidar com cada... o jogo do significado de novo, né? Olhar para cada situação que ele levou um não e por que ele levou esse não. Entender melhor cada situação e, às vezes, se permitir entender que, às vezes, realmente... o cliente não era o cliente ideal, o cliente realmente, às vezes, o produto não conectava com o cliente, por isso que ele não comprou. E tá tudo bem. Então, isso vai fazendo com que a pessoa fique mais tranquila, porque senão a pessoa fica ansiosa. E aí, resiliência também para fazer o que tem que ser feito, porque o vendedor profissional ele prospecta todos os dias. Sim. E para prospectar todos os dias, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou fazer uma prospecção de qualidade. E para se dar bem, eu preciso o quê? Eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Aí envolve, né, outros pilares que envolvem saúde emocional. Fazer atividade física, obrigatório. Tem que cuidar da saúde, porque a saúde física influencia na saúde emocional. Entende? A qualidade do sono, dormir bem. Se ele não dorme bem, não vai ter uma boa saúde emocional. Então, ele tem que cuidar da qualidade do sono. Ele tem que
é cuidar da alimentação, porque a alimentação também influencia na saúde emocional. Se ele não tiver uma boa alimentação, isso vai influenciar nos resultados deles. Então, vai influenciar no bem-estar. E aí, um exemplo, às vezes você vai ver e fala, não, mas Thiago, mas eu vejo pessoa que é gordinha e tem bom resultado em venda. Mas às vezes porque ela tem um propósito muito grande. A pessoa que tem um propósito, porque o propósito é maior que tudo. Se a pessoa tem um propósito, ela tem um porquê, um pra quê, ela suporta qualquer como. Então, o propósito também é muito importante. Mas se você conecta o propósito, mas essas outras mudanças de hábitos, se torna muito mais fácil. Para que isso aconteça, assim, como o empresário ali, o que ele precisa fazer para com que os funcionários, os vendedores ali ajam dessa forma? Quem tem que fazer? Ele precisa criar uma cultura de treinamento dentro da empresa dele. A cultura de venda tem que existir, a cultura de treinamento. E aí por isso que eu falo que o líder entra muito em jogada. Eu sempre falo para o empresário, não adianta você mandar a sua equipe para treinamento comigo se você não mandar o líder. Porque quem vai cobrar e vai monitorar para que aquilo aconteça é o líder. Por quê? Porque a pessoa aprendeu uma vez, se ela não pratica, ela esquece, não é verdade? Sim. Porque se a pessoa aprendesse e não esquecesse, não ia precisar ter esse tanto de treinamento de venda que tem aqui na cidade. E também tinha que ter alguém monitorando isso, né? E aí, por isso que o líder tem que ter a pessoa responsável por supervisionar isso e garantir com que isso aconteça. E aí, criar o quê? Dinâmicas dentro da empresa para que isso se torne consistente. Repetição. Duas coisas geram transformação na vida das pessoas. O forte impacto emocional e repetição. Então, se eu estou sempre repetindo na mente da pessoa, a pessoa pode mudar. E às vezes eu tenho que dar o forte impacto emocional, que é mesmo repetindo, a pessoa não mudou, é dar um choque nela. Peraí, ou você muda ou você não continua no projeto. É isso. Essa questão da inteligência emocional, né? Acho que você já falou um pouquinho, mas se puder falar um pouco mais, assim. Na vida pessoal, você acredita que trabalhar a inteligência emocional melhora só o desempenho profissional ou ela transforma tudo de uma vez? Tudo, Tudo né? de uma vez. Tudo está conectado, né? Uma área, a nossa vida ela é sistêmica. Uma área influencia na outra. Então, se eu não estou bem na minha saúde, alguma outra área está sendo prejudicada. E às vezes eu não estou bem na minha saúde porque existe uma outra área que está ruim e eu desconto na comida ou desconto na bebida, um exemplo, ou no cigarro, em algum vício. Então, tudo está conectado. Então, se eu começo a cuidar das minhas emoções, compreender elas, por quê? Eu tenho que entender a raiz de cada emoção. Nós temos as emoções básicas, mas aí tem, né, uma derivação enorme de outros sentimentos, e o pessoal chama de emoções e tudo mais. Eu sempre parto do princípio das emoções básicas. Mas aí tem outras teorias que falam que tem mais emoções e tal, mas enfim. Se eu estou ansioso, um exemplo, por que eu estou ansioso? É porque eu tomei muito café? É porque eu não planejei o futuro? O que eu estou ansioso? Por quê? A ansiedade é consequência de medo, mas eu estou com medo do quê? Então, entender isso, eu começo o quê? Quando eu começo a entender a raiz, que é o meu, eu estou com medo disso. Então, eu preciso planejar melhor isso daqui. Aí a pessoa planeja e se sente mais confortável. Já se sente mais aliviado. Por quê? Porque ele consegue ver mais o futuro. Eu teve um empresário que eu atendi uma vez que ele, cara, estava ansioso. E na época eu fazia consultoria financeira. Hoje eu não trabalho mais nessa área porque minha pegada é mais comercial. E aí a gente sentou e montou um planejamento para ele. Quando terminou o planejamento dele, que ele conseguiu olhar para um mapa da empresa dele, né, e o que ele precisava fazer para melhorar os resultados financeiros da empresa dele, cara, esse cara era outra pessoa. E isso influenciou nas outras áreas da vida dele Com também. certeza, vai influenciar relacionamento, porque o cara chega em casa preocupado, não vai ter um bom relacionamento às vezes com a esposa, né? Então, influencia em tudo. Porque é o seguinte, um exemplo, eu faço hoje consultoria para 10 empresas de segmentos diferentes. E todo dia eu estou lidando com desafios dos outros, não são desafios meus. Sim. E estou resolvendo o desafio dos outros, todos os dias. Eu preciso chegar em casa e tá bem para brincar com a minha filha. Então, às vezes, tem dia que eu faço uma jornada intensa. Um exemplo, eu vou viajar quarta-feira, eu vou lá para Bela Vista atender um cliente. Eu volto, vou atender outros clientes. E aí, às vezes, vou parar 8 horas da noite, por exemplo. Acordei 4h30 da manhã, viajei, atendi clientes, resolvi desafios, lidei com algumas situações difíceis que tinha que lidar. E eu preciso estar bem chegar em casa. E aí eu tenho que chegar em casa e minha filha está me esperando sorrindo. É verdade. E aí eu preciso o quê? Eu preciso dar um sorriso sincero para ela também. Preciso retribuir esse sentimento. E se eu não estou bem, por que tem crianças que já estão desenvolvendo ansiedade, estresse, depressão? Por causa dos pais. Porque a frequência dos pais influencia na frequência dos filhos. A frequência dos pais. E aí outra coisa, os pais emocionalmente frustrados dão a responsabilidade da criação dos filhos para os outros. Para o celular, para o videogame, e não assume a responsabilidade de estar presente. Mas tudo isso é o quê? É um déficit emocional.
Porque ele não tá bem, e aí por não estar bem, não tem maturidade para pegar, não tem resiliência para pegar, e mesmo estando cansado de brincar com o filho. Já aconteceu uma vez, eu dei um treinamento que a gente deu lá no mercado lá do Paraguai, no 99, que eu saí 10 horas da noite, minha filha, eu cheguei em casa, era 10 horas, minha filha não foi dormir, porque ela dorme cedo. Sim. Ela não foi dormir porque ela queria brincar comigo. E esse foi um dia que, assim, que eu trabalhei o dia todo e fui dar uma palestra à noite. Então, desde as 4h30 da manhã e cheguei em casa 10 horas da noite. E ainda teve que brincar com E ela. aí, cara, fiquei até 11 horas da noite brincando com ela. E aí ela foi, aí que ela brincou comigo, e ela falou, pai, eu vou dormir agora. Tipo, e se eu não tô bem? Como que eu vou fazer? Então, cara, tá tudo conectado. Já ia gerar um trauma ali nela, né? Você Porque você não ia chegar bem, não ia querer brincar, não ia dar atenção pra ela se sentir mal. Já talvez gerar uma rejeição. Uma rejeição, verdade. Não, hoje o papai não vai brincar, não. Filha, o papai não vai brincar, não. E às vezes tem pai que nem conversa, né? Às vezes já acontece, às vezes fala, filha, hoje o papai não vai brincar, por causa disso a gente vai dormir mais cedo, vamos dormir todo mundo junto, eu explico pra ela e tal, ela vai. Sim. Né? Ela vai. Mas tem pai que já... Né? Não fala desse jeito. Não fala, não. Bonitinho. Não assim, conversa, ela, não conversa, já... Vou fazer aqui uma brincadeira. Tá ok. É um bate-bola rapidão. Uhum. Palavra que define um bom vendedor. Tem duas, né? Mas eu vou falar uma. Tá. Entusiasmo. Boa. Entusiasmo. Uhum. Um livro que mudou a sua forma de vender ou de viver. De venda, agora tem um que é recente que eu li, que é a Bíblia da Venda. Um livro recente que eu li que eu achei muito fantástico, um livro simples e que mostra a simplicidade que existe por trás da venda, que às vezes a gente pega e complica as coisas. Sim. Por isso que as pessoas não querem trabalhar com vendas, muitas vezes, né? Uhum. E um livro que mudou a minha forma de viver é A Filosofia do Sucesso, de Napoleão Hill. Uma emoção que você precisou dominar para crescer. Uhum. Raiva. Um aprendizado que você levaria para qualquer equipe. É o aprendizado que eu tive com 13 anos de idade que eu conto, né? Que é a questão do relacionamento. Que por mais que você não tenha técnica, se você tiver entusiasmo e saber construir relacionamento, você vai vender. É verdade. Isso serve para qualquer coisa, né? Exatamente. Uma frase que te inspira nos dias difíceis. Aquilo que não te desafia não te evolui. Boa. Tá em todo lugar, né? É a tua né? frase, é verdade. Tá. Tem uma outra, né, que a gente colocou, né, que a desculpa é o amuleto que te leva ao fracasso. Essa outra frase. Boa. Não dá desculpa, porque senão você tá só carregando amuletos que vão fazer você fracassar. Então não dê desculpa. Ai, muito bom, muito bom. Igual o pessoal fala também, né? Que muita gente acha que vender é dom. E na verdade é prática, né? Você aplicar as técnicas ali, praticar. O que eu carrego? Existem perfis que têm mais facilidade. Sim. Perfis. Então, quando eu falei do comunicador, executor, planejador, analítico. Comunicador com executores vão ter mais facilidade. Eu gosto até mais do executor / comunicador do comunicador / executor. O que significa? A gente sempre tem um perfil que é o predominante e o outro que é secundário. Então, o perfil predominante, às vezes, é o comunicador, às vezes o vendedor pode falar mais do que deve. Logicamente, mas é treinável. Tudo é treinável. Né? Mas se ele tá entre esses dois perfis ali, né? Mas ele tem essa pegada comunicadora, ele tem mais facilidade. Por quê? Porque o comunicador é mais voltado para fora, é mais voltado para relacionamentos. É diferente de um analítico. O analítico é mais voltado para dentro, então ele gosta de ficar mais sozinho, ele vai num ambiente onde tem muitas pessoas e se sente desconfortável, tem dificuldade de conversar com as pessoas. Então, existe o perfil que tem mais habilidades. Os dois podem vender, cada um do seu jeito. É isso que eu gosto de trazer para as pessoas. Cada um vai usar a sua estratégia com base no seu perfil. Só que tem coisas que são básicas que tem que ser feito. Então, aí essas coisas básicas, mas cada um do seu jeito. O analítico, ele não vai ser aquela pessoa que chega no ambiente e aí, tudo bem? Não. Ele vai chegar mais na dele. Mas ele pode também cumprimentar as pessoas. Ele pode virar um bom vendedor também. Ele pode também desenvolver essa habilidade, mas ele não vai fazer da mesma maneira que o comunicador, porque se ele fizer vai ser extremamente desconfortável para ele. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem que viver fora da nossa essência. Você pode viver a sua essência, mas o quê? Utilizando essa estratégia. Então, e aí a segunda coisa é o quê? Que aí existem as estratégias, que são as técnicas que você pode aprender e colocar em prática para gerar mais resultado. Sim. Então, exemplo, eu conheço pessoas que trabalham hoje com venda, que a pessoa é extremamente analítica, mas que também gera um bom resultado em venda. Mas porque ela entendeu as técnicas e ela entendeu como adaptar aquilo no perfil dela. Bacana. Não precisa ser outra pessoa, você tem que ser você. Por quê? Porque lembra que a pessoa ela compra de quem ela conhece,
de quem ela confia. Então, aí, se eu gero essa confiança e construo o relacionamento do meu jeito com o cliente, vai dar resultado. É isso. Então, é o autoconhecimento ali aplicado no Exatamente. teu momento ali, Exatamente. na tua realidade, na verdade, né? Exatamente. Finalizar aqui. Sobre prospecção. O que você pode falar para as pessoas, empresários, quem mexe com vendas ali? O que dá para fazer ali? Uma dica rápida. Prospectar. Porque eu vejo, até algumas pessoas vieram me perguntar, pede para ele falar sobre vendas e prospecção. Tem alguma coisa, uma dica ali sobre prospectar? Prospecção. Que, cara, quando fala de venda, tem muita coisa, né? Tem Aham. muita coisa. Uma que vem assim na tua porque cabeça cara, que dá para aplicar rápido. prospecção o que eu costumo falar, que o bom vendedor ele sempre prospecta, ele sempre vai estar prospectando. Primeiro que volta lá naquela situação, você tem que entender o seu público e depois se colocar em ambientes onde você vai encontrar seu público, para você poder prospectar. Então você precisa entender o seu público, quem que é o meu público, onde que esse público está e como que eu vou encontrar estar em ambientes e como que eu vou divulgar através da internet para me conectar com o meu público. Quem é o perfil de pessoas que compram? Porque as pessoas não fazem estatística, não fazem essa análise. Quem são os clientes que compram aqui? Independente do tipo de produto. Sim. E aí a questão da prospecção é o quê? Aí também é criar estratégias para públicos específicos. Quando eu mapeio o meu público, eu sei, eu vou criar um curso específico para atender esse público aqui. Então, o curso que eu fiz de liderança, eu não vou vender para qualquer pessoa. Existe um público que eu vou atender. Então, eu vou prospectar esse público. E hoje, a maior parte das prospecções que eu faço é via WhatsApp. Eu fico conversando sem sair de casa. Então, eu vou conversando com as pessoas e aí vou fechando inscrição por WhatsApp. Aí, uma ou outra eu vou visitar. Só que aí eu também sou intencional nas visitas. Eu já sei que é um público e tudo mais, eu vou visitar. Então, se eu posso dar uma dica, primeiro, conhecer o público, entenda quem são os públicos, começa a mapear ele. E aí começa o quê? Aí ambientes onde você vai lá conversar com eles. E aí, pra gente fechar, é o quê? É ter um script de apresentação. O que você vai falar? O script é um texto que vai te direcionar. Você não tem que decorar ele, mas você tem que saber, tem um passo a passo de como você vai se apresentar, como que você vai apresentar seu produto de uma forma e que perguntas você vai fazer para criar conexão com o cliente. Essa é a dica que eu dou. Ótimo, adorei. Então, Thiago, muito obrigada pela sua participação. Achei incrível tudo que você falou aqui, as suas dicas, a sua história. Muito bacana mesmo. Tenho certeza que quem ouviu aqui, quem vai ouvir, né, vai sair com mais clareza como iniciar essa questão. Quem quer ser vendedor ou quer melhorar essa parte de vendas, de inteligência emocional, tem mais consciência, mais clareza, mais energia, né, para lidar ali com o seu propósito. E para quem quer te seguir, fazer mentoria, te chamar para uma palestra, quais são suas redes sociais, Vamos lá, seu meu telefone? Instagram. Vou falar meu Instagram porque é a rede social que eu mais utilizo hoje. Então, eu tenho canalizado toda a energia no Instagram. Então, hoje o meu Instagram é @Thiago Paes Treinador. Esse é o Instagram. Pode me seguir lá. Lá tem o meu contato. Então, a pessoa clica na bio, lá no link, no Linktree, lá vai clicar lá, vai aparecer meu contato. Ela pode falar direto comigo ou vai falar direto com a minha esposa, que me auxilia nos atendimentos. Legal. Então, ela vai estar entrando em contato com a gente e lá a gente pode estar enviando um portfólio de produtos, né? A gente tem treinamentos de venda, atendimento, liderança, gestão. Então, não só isso, a gente tem as mentorias, a mentoria de gestão empresarial, a mentoria de liderança e mentoria de vendas. São as mentorias que a gente faz. Thiago, você tem mentoria de inteligência emocional? Eu tenho também, não é um produto que eu fico oferecendo, mas eu tenho também. Inclusive, eu fiz mentoria recentemente para 2 estudantes de medicina que eles passaram no Revalida e que eu fiz mentoria para que eles pudessem diminuir essa ansiedade, que é a maior dificuldade de quem vai fazer a prova do Revalida, é essa ansiedade, esse medo. Então, eu faço também essa mentoria, que é um outro produto que eu tenho, né? Que depende e eu não fico ofertando ele, fico ofertando o produto principal. A gente tem focado mais na parte de gestão e vendas e liderança, né? Que eu tenho trabalhado. Tudo isso incluindo a inteligência emocional, que eu trabalho junto dentro das empresas. Que legal. Bom saber. Se não for pelo menos um ou outro trabalho ali vai dar certo para você. E você que nos ouviu até aqui, aproveita também para seguir o nosso Instagram, que é contabilidadepp. E também siga lá nas redes sociais, nas outras plataformas, né? Que é o YouTube e o Spotify também, Contabilidade. Se inscreve,
curta, comente e envia para aquele seu amigo ou empresário que precisa saber de como vender, de como ter uma inteligência emocional melhor. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.